Paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem com vocês? Eu estava orando e veio ao meu coração aí o desejo de compartilhar com vocês algo. Nós temos acompanhado aí no seio da igreja e também alguns ensinamentos sobre prioridades. Vemos muito isso aí nos encontros de casais, onde muito se fala aí sobre uma lista de prioridades. Porém, o que podemos observar é o seguinte: precisamos tomar muito cuidado quando fazemos essa lista de prioridades, porque segundo aí alguns ensinam, a lista seria primeiramente Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar o trabalho e por último aí a igreja. Estive aí recentemente em outro encontro de casais e a lista mudou. Houve uma pequena mudança aí na lista e colocaram agora que a lista de prioridades é Deus, esposa ou esposo, filhos, trabalho e igreja. O que vem ao meu coração, segundo as escrituras, é claro, é que precisamos achar uma base bíblica para chegar a essa conclusão de como seria esta prioridade, na verdade. Logicamente que Deus, como diz a palavra, né, Deus é sempre primeiro em todas as coisas, pois foi dito: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. E o segundo mandamento que nós vemos é amar ao próximo como a si mesmo. Dentro dessa lista aí de prioridades passada por Jesus, Deus em primeiro lugar e depois o nosso próximo. Mas podemos aprofundar um pouco mais. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 21, nós vemos aí que algumas pessoas chegaram próximo de Jesus e fizeram algumas perguntas para ele e até se propuseram de segui-lo, independente do que fosse. E no versículo 21, uma pessoa chega para Jesus e diz assim: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Em um outro texto também, quando Jesus fala sobre a sua vinda à terra e de cumprir o seu mandamento, de cumprir a sua vontade, que isso custaria muitas vezes até divisões no próprio lar, aonde pais se voltariam contra filhos, filhos se voltariam contra pai, maridos contra esposas e assim por diante. Olha o que diz aqui no texto de Mateus 10, versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Logicamente que Jesus, ele não veio para criar confusão ou divisão no lar por qualquer razão. Mas analisando o texto, claro que nós nos deparamos aí com a situação que já aconteceu no meu lar, já aconteceu no seu. Muitas vezes, por nós optarmos de seguir a Jesus Cristo, de viver a sua vontade, mudar a nossa forma de pensar, deixar o pecado de lado, não aceitar muitas vezes aquelas reuniõezinhas em casa da roda dos escarnecedores, né? Porque a Bíblia é bem clara, diz que a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores. E aí, quando a gente começa a fazer aí a filtragem dessas coisas, automaticamente seremos incompreendidos. Não seremos aceitos mais no meio dos círculos familiares, logicamente dentro daqueles que não aceitaram a Jesus ou não conhecem a verdade do Senhor.
Um outro versículo que eu queria falar com vocês está em Marcos capítulo 3, aonde Jesus estava ali numa reunião com alguns discípulos. Vamos colocar de uma forma assim, que ele estava numa reunião dentro de um templo, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um lar, numa reunião, numa congregação, estavam congregados ali. E de repente, em Marcos capítulo 3, no versículo 31, diz que chegaram então seus irmãos, a sua mãe, e estando fora, mandaram chamar a Jesus Cristo. Versículo 32, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados juntos dele, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Apresentando vários desses textos para os amados irmãos, eu deixo aqui uma reflexão. Tem vários outros textos que poderíamos usar, mas eu deixo aqui uma reflexão. Será que verdadeiramente precisaríamos criar essa lista de prioridades? E se criarmos essa lista de prioridades, será que a igreja, pois também igreja, sabemos que igreja, além de ser um prédio onde pessoas se reúnem, sabemos que a Bíblia fala de igreja como nós, templo e morada do Espírito Santo. Como separar Deus de igreja? Eu me lembro que eu estava com a vida totalmente destruída, perdido na bebida, nas drogas, na prostituição. E um belo dia alguém me falou de Jesus Cristo, né? Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas nesse dia em que estava aí para morrer, passando por uma situação muito difícil, eu me lembrei desses convites que fizeram, vamos à igreja, vamos fazer uma visita. E então eu resolvi ir até a igreja, e chegando à igreja, eu ali em comunhão com as pessoas, meio que ainda afastado, mas quietinho no meu lugar, eu ouvi uma mensagem e ali Deus falou grandemente ao meu coração. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu me lembro que ali o meu casamento foi restaurado grandemente, meu casamento foi maravilhosamente transformado. E automaticamente eu e minha esposa perguntamos para o pastor da igreja, quando tem reunião nessa igreja para a gente estar frequentando? Ele falou os dias de culto. E desde então nós nos envolvemos aí com a igreja do Senhor, agora eu estou falando de igreja, organização. Começamos a nos envolver e ali Deus foi nos moldando, foi nos transformando, restaurando o nosso casamento. Foi através ali da igreja que eu também, retornando ao meu trabalho, que eu estava quase perdendo o meu trabalho, mas ali na igreja, estando firme, buscando conhecimento, congregando, quando eu voltei ao meu trabalho, eu tive o meu trabalho restaurado, o meu trabalho se tornou algo assim que só um milagre de Deus mesmo, porque eu estava para ser mandado embora. E quando eu tive um encontro com Jesus e eu comecei a estar cada dia mais na sua casa, eu vi que a minha vida foi transformada e isso impactou todas as áreas da minha vida. Então eu vejo uma certa impossibilidade de se colocar a igreja, ou seja, o congregar, ou seja, o viver como igreja, ou estar em comunhão com os irmãos. Fica difícil de entender como separar um do outro. Não dá para entender. E muitas pessoas hoje em dia, preste atenção no mal que isso está causando. Vamos entender. Muitas pessoas caminhavam para a igreja, estavam ali com a vida sendo transformada, e aí criaram essas listas de prioridade. E de repente alguns irmãos começaram a sumir da igreja, começaram a se afastar da igreja, e
alegavam que estavam fazendo culto nos seus lares, estavam em comunhão. Muitas pessoas trabalhavam a semana toda, faziam hora extra, muita hora extra, e não conseguiam ir para a igreja na semana. No sábado, às vezes, fazia hora extra também, ou às vezes tirava para descansar. E no domingo, quem sabe ficava o dia inteiro em casa, e quando chegava mais ou menos 5 horas, 6 horas da tarde, pegava a família e ia pro shopping, assistir cinema e assim por diante. E aí a gente perguntava, por que você não veio congregar? Ah, não, eu aprendi que a prioridade é primeiro a família e depois a igreja. E o que acontecia com isso, amados? O que nós presenciamos com isso? Que as famílias começavam a se destruir. Muitas pessoas começaram a se desvincular da igreja e automaticamente suas vidas que estavam sendo transformadas começavam a regredir também. E tínhamos aí famílias totalmente desestruturadas, destruídas, falsos, né? Crentes, pessoas vivendo um evangelho fraco, um evangelho que não servia de nada. Eu tenho para mim o seguinte, que não precisa uma lista de prioridades. Logicamente que a família é importante, claro, nunca vou dizer que a família não é importante ou que trabalho não é importante, mas eu quero colocar aqui essa lista da seguinte forma: prioridade, Deus. Segunda prioridade, o meu próximo. E dentro disso, estudando as Sagradas Escrituras, vamos entender que a Bíblia fala bem claramente que aquele que não cuida da sua própria família, como poderá cuidar da família de Deus? Não tem como. Então a Bíblia fala também que o homem, ele precisa amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Então um homem que coloca Deus em primeiro plano, ele nunca vai desvalorizar a sua esposa, nunca vai desvalorizar a sua família, a não ser que, como foi falado nos textos que nós lemos aqui, que eles se afastem, ou os filhos se afastem, ou a família se afaste, porque essa pessoa está se dedicando ao Senhor. Mas se verdadeiramente estão centrados no Senhor, estão vivendo as prioridades de Deus, e o próximo, automaticamente um valorizará o outro, perdão, e estarão juntos no mesmo propósito, e assim a família vai bem, o trabalho vai bem, e assim por diante. Então, logicamente que ninguém vai deixar de trabalhar para ir para a igreja, a não ser que faça a obra em tempo integral. Mas essa pessoa precisa entender que mesmo no trabalho, ela precisa fazer a obra de Deus, ela precisa ter prioridades aí, Deus sempre como prioridade. E ali também dar bom testemunho para as pessoas, alcançar as pessoas e assim por diante. Então, o problema, na verdade, aí o que me incomodou e tem me incomodado, é que essa lista de prioridades criada aí pelo homem, na verdade, tem causado mais mal do que bem. Fica aí essa opinião, e que vivamos verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Eu nunca precisei dessa lista de prioridades para ter uma família transformada, ou ter uma vida melhor, ou um trabalho abençoado. A única lista de prioridades que eu precisava é a lista que Jesus deixou, e que também no Velho Testamento já falava de Deus sempre estar em primeiro lugar. E assim nós seguimos fazendo a vontade do Senhor. Nós precisamos, como diz Paulo lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de número 29, ele diz assim: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam das coisas do mundo como se não a usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Dentro desse texto, Paulo está falando aqui a respeito do casamento. Aqueles que são solteiros era melhor que não casassem, mas se for para abrasar, é melhor que se case. Porém, ele diz o seguinte: ainda que case, viva para o Senhor. Nunca
tire as coisas do Senhor. As pessoas colocam o fazer a obra, que é a igreja, separado do dono da obra, que é Deus. Então não tem como. Quem ama a Deus faz a obra. Quem tem fé tem obras. Quem é salvo pratica as obras. E a igreja está relacionada com as obras. Não tem como separar. Que Deus abençoe, um forte abraço e que o Senhor Jesus possa esclarecer cada dia mais no meu e no seu coração. Fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Um forte abraço, um beijão no coração.